O Brasil é um país extenso, recheado de culturas e misturas exuberantes. É um país de contrastes, assim como todos os outros. São reflexos da era pós-moderna. Bom, a concentração midiática foi um fenômeno que aconteceu não só no Brasil, mas aconteceu em vários lugares do mundo. Por que razão? Em outros países do mundo, capitalistas, como os Estados Unidos ou na Europa, essa concentração se deu através de grandes conglomerados comerciais. No Brasil, não. No Brasil se deu através da formação de conglomerados em torno de algumas famílias que já tinham veículos de comunicação antigos no Brasil, como a família Mesquita, a família Marinho e o Frias e outros, e se formaram então esses grandes conglomerados. Então, são três praticamente. Se esses três tiverem visões parecidas a respeito da realidade, eles vão sempre abordar a realidade sob aquela perspectiva e dificilmente vai ter algum outro veículo que vai conseguir questionar essa narrativa dos fatos que eles propuserem. E os efeitos disso é que nós temos poucas fontes de informação no Brasil. Então, se elas são confiáveis ou não, essa é uma outra história, mas elas são poucas. E o fato de serem poucas já diminui a chance de você ter adversários que denunciem deslizes que você comete. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, defendeu a legalidade do processo de impeachment. Ontem mesmo eu li um editorial do Globo falando que o impeachment não é golpe, não se discute. Ponto. Começava assim o editorial. Ora, há uma grande discussão se o impeachment é golpe. Na ONU está se discutindo isso. Na OEA, a Organização dos Estados Americanos, está se discutindo isso. O Globo não discute. O Globo diz, não é golpe. E aí, ele coloca dessa forma. Não se discute. Como se não fosse uma questão do Globo. Como se fosse assim, é um consenso mundial que não é golpe. Então, esse é um exemplo claro de como um veículo de tamanha envergadura, de tamanho poder, coloca um viés a respeito das coisas. E se ele é tão poderoso como o Globo é, esse viés tende a ser hegemônico, embora nem sempre. A política, tecnologia, filosofia e sociologia sempre tiveram papéis centrais em todas as evoluções do ser humano como indivíduo e sociedade. Nestes anos conturbados, onde tudo é tão líquido, escorre pelo tempo sem oportunidade de firmar-se. As modificações essenciais que acontecem no Brasil podem ser entendidas de diversos ângulos. Na medida que você observa a ocorrência de um fenômeno de confluência de mídia, todas as empresas de comunicação do mundo estão em crise. Inclusive as brasileiras. Vou te dar um exemplo. Há 30 anos atrás, a primeira coisa que uma pessoa que queria fazer carreira de cantor fazia era gravar um disco. Certo? Hoje, você não tem a menor importância de você gravar nenhum disco. Aliás, hoje você não vende disco, você não vende CD, você não vende nada. O que você vende? Você vende seu show. Por que razão? Porque toda a obra do cara está na internet, qualquer um pode pegar, qualquer um pode compartilhar, qualquer um pode vender. Então, isso que aconteceu com a indústria fonográfica, de certa forma está acontecendo com a indústria cinematográfica também, e está acontecendo com a indústria de informação, de entretenimento e informação de uma maneira geral. Então, a crise é uma crise global, motivada por quebra de paradigma, que é o desenvolvimento da internet. Através das redes sociais, você acaba entrando em contato com diversas outras correntes de pensamento. Às vezes por acidente, às vezes você tem amigos ali na sua rede social, Facebook, por exemplo, que você nem sabe que são engajados politicamente, vocês jamais conversariam sobre política, mas de repente você lê um post daquele seu amigo dando uma determinada perspectiva a respeito da política que é diferente daquela que está sendo apresentada nos jornais que você assiste. Aí, ao você ter contato com isso, você é chamado a atenção para a existência de outras perspectivas, de outras formas de interpretar a realidade. Hoje você tem como, por exemplo, pressionar o seu deputado, o seu senador, através das mídias sociais. E no passado você não tinha. Você tinha apenas um conglomerado de mídia.
há um risco nas redes sociais de você estar vendo agora claramente as opiniões de todos os seus amigos e as opiniões dos seus amigos corroborarem a sua. E você pensar assim, então essa é a opinião de todo mundo, porque eu vejo aqui todos os meus amigos postando isso e parece com o que eu penso e tal, eu acho que é isso mesmo. Quando na realidade podem existir outros universos de opiniões a respeito do mesmo tema que só ficam claros em outros grupos de amigos. Na medida em que você tem hoje as mídias alternativas, você pode alertar a população. Você pode dizer para a população, por exemplo, que um determinado conglomerado está distorcendo os fatos numa direção ou em outra direção. E mais uma coisa que eu acho muito importante da gente lembrar. No passado, quando você tinha só os conglomerados, era possível você, por exemplo, impedir que uma notícia circulasse. Porque você tinha a censura da empresa, a censura do anunciante, a censura do Estado, a autocensura. Hoje, você não consegue mais impedir que uma notícia circule. Você não consegue mais. Ela circula de qualquer jeito. E eu acho que isso é muito bom. A imagem que me vem na cabeça com o advento da internet e essa possibilidade é como se você tivesse uma porção de areia na mão. Quanto mais você aperta a areia, mais elas escapam pelos seus dedos. Então eu acho que não há mais como segurar isso. Vou te dar um exemplo. Eu estive no Irã há 2 anos. No Irã não tem internet, não tem nada, só tem a intranet nacional. Ainda assim as notícias vazam. Mesmo censurando os servidores, ainda assim as notícias escapam. Então, isso é muito bom, porque as coisas não podem mais ser escondidas. No século passado, houveram aqueles que sentiram as dificuldades atuais e tentaram avisar as próximas gerações. Por algum motivo, alguém interessou-se em lentamente pôr no esquecimento assuntos importantes. Eu li o Monteiro Lobato. Né? Eu li quando estudante, eu li o Monteiro Lobato. Eu li a obra dele, Urupês, e outras coisas sobre o petróleo. Né? E até acompanhei um pouco da carreira política do Lobato. E também como editor, afinal de contas ele era dono de uma editora. Ele não foi político formal, mas ele teve uma atuação política importante no país. Uma atuação muito importante, tanto que ele acabou sendo preso, né, por suas posições políticas. Mas ele não era um político de partido, ele era um político de política pública, eu diria. Eu acho um pouco complicado essa ideia de avaliar autores antigos pela nossa perspectiva hoje. Então, avaliar o racismo em Monteiro Lobato pela nossa compreensão hoje de racismo. Então, se Monteiro Lobato estivesse aqui hoje, ele pensaria da forma racista, entre aspas, como ele teria se manifestado nos textos dele? É justo a gente julgar ele pela medida de hoje? Eu acho que não. Você explica para as pessoas, você coloca as pessoas em contato com a realidade, você traz as coisas benéficas de um autor como Monteiro Lobato e você expõe, você mostra para eles como que a vida é contraditória, como que a vida é complexa, não é tão simples quanto às vezes a gente quer fazer parecer ser. Então, ou você dizer que o cara é um santo, ou dizer que ele é um cara racista, né? Eu acho que não é isso que ele merece. Ele merece ser avaliado por uma obra equilibrada que ele fez. E eu acho que durante muito tempo, a obra infantil que todos nós conhecíamos era a obra do Monteiro Lobato, você não conhecia nenhuma outra. Tanto que ela foi levada na televisão, pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, e aquilo marcou mais de uma geração na televisão com o Sítio na TV Globo. Certamente a visão que nós temos hoje de quem é Monteiro Lobato e do que ele escreveu é influenciada, sim, pelo que a Globo colocou a respeito dele. Então, sim, é um efeito da concentração midiática, né? Se nós não tivéssemos um veículo tão poderoso, é provável que a gente tivesse uma visão mais multifacetada de quem foi Monteiro Lobato e de qual é a sua relação com a nossa sociedade brasileira. Por serem incômodos? Por não pregarem o que as massas deveriam ouvir? Quem são esses que dominam as opiniões transmitidas pela mídia? Quem são eles?